E agora, um assunto que para muitas pessoas é delicado, mas é necessário. Uma pergunta para você: você já se olhou no espelho e se sentiu mal? Enxergando algo ali, um detalhe que talvez não seja a realidade? Minha gente, isso é muito sério, porque essa busca constante pelo corpo perfeito, muitas vezes, começa com uma comparação silenciosa e termina em cobranças que só machucam, né, Fábio? Pois é, Bruna. Hoje, inclusive, nós vamos começar o Entre Nós assistindo um vídeo de uma nutricionista daqui de João Pessoa falando justamente sobre a ilusão do corpo perfeito. Olha só. Eu treino há mais de 10 anos e ainda assim não tenho uma barriga trincada, tenho celulites, uma pelanquinha no braço, ainda assim não tenho a perna mais definida. E minha barriga também dobra quando eu sento. E tem dias que o espelho não é o meu melhor amigo. Mas sabe o que eu aprendi? Que o ideal de corpo que muita gente busca por aí está cada vez mais distante do que é saudável e funcional. Sim, eu sei que dá pra você ter um abdômen definido, uma perna gigante e um bumbum bem redondinho. Mas isso exige dedicação e rotina que muitas vezes não dá pra gente abdicar. E tá tudo bem, você não precisa ter esse padrão de corpo. Porque saúde também é equilíbrio. Dá pra se cuidar sem se torturar pra se encaixar num padrão. Um shape bonito é legal, mas um corpo saudável, funcional e com saúde mental é muito mais bonito ainda. Cuide-se, mas não se cobre demais. Nem todo abdômen definido é saudável. Nem toda celulite é descuido. E o corpo ideal é aquele que te faz viver bem dentro dele. Oh, uau! O que falar depois disso, né, Bruno? O vídeo levanta questões profundas sobre autoestima, comparação e saúde. E isso tudo tem um único nome, viu? Distorção de imagem. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro Entre Nós. E é justamente para falar sobre esse assunto, né? Conversar sobre distorção de imagem, padrões irreais e os impactos disso tudo na vida, de forma geral, que estão aqui com a gente a nutricionista Mônica Bulhões e a psicóloga Laís Carvalho. Sejam bem-vindas, boa tarde. Obrigada. Que timaço no nosso sofá, né? Que massa, viu? A casa tá cheia. E se você tiver alguma dúvida, faça o seguinte, manda mensagem pra gente, 991050400. A gente entende que é um tema delicado e se você não quiser se identificar na mensagem, mas quer aprender, quer conhecer um pouco mais sobre o tema, manda mensagem pra gente, né? Vai mandando por aí, aproveitando que temos duas especialistas, então a gente vai intercalando aqui, tá? E vocês duas podem participar igualmente. Mas eu queria perguntar pra Laís primeiro, o que é a distorção de imagem? Que a gente escuta tanto, né? Lê tanto na rede social, mas muitas vezes a gente não entende. É um diagnóstico, é uma doença, um transtorno? Explica pra gente, Laís. A distorção de imagem é quando a gente olha para nós mesmos e não consegue identificar com fatores reais aquilo que a gente está vendo no espelho. Então eu digo que a distorção de imagem é como aquele espelho de parque de diversões que a gente se vê, só que a gente está diferente de quem a gente é. E não necessariamente isso pode ser um diagnóstico ou um transtorno, tá? A forma como a gente se vê, na verdade, vai variar também em relação a como a gente está se sentindo. Então, o fato de estarmos num momento onde a gente não consegue se reconhecer no espelho, pode ser, sim, baseado naquilo que está acontecendo no nosso contexto, né? Então, distorcer, na realidade, é isso. É ver diferente do que se é. Quando a gente olha, não consegue se reconhecer nesse lugar. Nossa, tá vendo? Nós temos uma tela aí que nós vamos mostrar para vocês com os sinais de distorção de imagem. Coloca aí, por gentileza, produção. Olha aí, sinais de alerta. Comparações constantes, uso de espelhos, fotos, dietas restritivas, exercícios exagerados, mudanças no padrão alimentar. É um combo de alertas para todos nós, né? Não é verdade? Justamente, é verdade. Principalmente a gente que trabalha mais com a área da saúde, que trata a mente, a alimentação, que é reflexo justamente disso, da distorção de imagem. Geralmente quem apresenta esses distúrbios tem um problema, alguma insegurança psicológica que vem de outra área, às vezes nem só da estética. É um relacionamento, é algo da infância. E também uma consequência da alimentação. Às vezes um hábito que você tem, o fato de você já ter tido obesidade, alguma desnutrição na infância. Então você se vê sempre magro, sempre acima do peso. E muitas vezes o seu reflexo não é mais aquele. E mesmo que te alertem, você não acredita. É interessante falar sobre isso porque a comparação pode ser com outras pessoas. Então a gente vê pessoas com corpos incríveis e objetivos que para nós, para nossa realidade, pode ser inalcançável. E aí a gente vai
comparando com essas pessoas, mas a gente compara com nós mesmos também, né? A gente pega uma Exato. foto lá do passado, parece que nunca tá suficiente, nunca tá bom. Ah, mas naquele ano eu tava com o corpo desse jeito. É uma comparação injusta, né? Exato. E acaba sendo irreal também, né, Laís? Sim, claro. Até porque, embora seja legal a gente ter um espaço para olhar para o nosso passado e dizer, ah, eu já consegui isso, eu posso Sim. conseguir de novo, é importante a gente lembrar que existe contexto. O contexto existe. Não, a gente não tem um corpo fora do contexto. E às vezes é um ano que você teve um bebê, às vezes é um ano que você precisou trabalhar mais, às vezes é um ano que você não conseguiu cozinhar em casa, né? Às vezes é um ano que você não conseguiu se exercitar da forma como você gostaria. Então é preciso muita gentileza amorosa com a gente para olhar para a situação que a gente está vivendo e lembrar que nós somos indivíduos que precisam, sim, olhar para o contexto, mas para cuidar e sermos mais justos com nós mesmos, né, diante de tudo isso. Então... Ô, Mônica, agora fala pra gente, o que foi que te motivou a fazer esse vídeo? Porque ele é um choque de realidade pra todo mundo. Um dos motivos é porque eu trabalho muito com o público feminino, então é um ponto que a gente discute muito em consultório. Eu já tenho essa demanda de trazer esses conteúdos na rede social, e aí mais sobre nutrição, né, informativos, dicas de escolhas que você pode fazer para ajudar no processo de emagrecimento, de hipertrofia ou escolha saudável. Mas eu via muito que faltava, principalmente na crescente que a gente tem nas redes sociais do padrão irreal, da rotina que é ensaiada na rede social, os cortes que eles fazem de algo que é muito fora da realidade de uma pessoa que tem que trabalhar, que tem filho, tem marido. Então eu comecei a observar isso e ao mesmo tempo eu via que eu sempre tive distorção de imagem. Eu já fui acima do peso por muitos anos, quando eu era adolescente, e à medida que eu emagreci, inclusive eu tive episódios de anorexia, eu não me via magra. E eu sofri muito com esse quadro para aceitar aceitar uma ajuda, um tratamento, que muitas vezes você não se vê assim e aceitar um tratamento é difícil. Você fica doente, muitas vezes desnutrido ou com obesidade por causa de uma compulsão alimentar. São coisas que desencadeiam diretamente na nossa saúde. Então, o fato de eu tratar isso diretamente no consultório me fez ter essa alerta e querer trazer simpatia para as mulheres que me acompanhavam e as minhas pacientes também. E vindo de uma nutricionista, né, que certamente tem uma pressão no dia a dia, né, de Exato. ter o corpo ideal, o corpo considerado Esse é um perfeito, ponto muito né? importante, Bruna, muito. Porque a maioria das minhas pacientes diziam que meu corpo era perfeito. A inspiração. A inspiração. É Eu me inspiro em verdade. você. Aí eu disse, vou fazer. Pensei em apagar, fiquei com vergonha, aquela insegurança feminina, Sim, né? natural. A gente expõe o pior ângulo, mas eu disse, não, vou deixar porque eu sei que eu vou ajudar mais pessoas do que o meu próprio ego. Então eu mantive o vídeo. Perfeito.